de Moisés, louvado seja Deus, aquele povo de Israel acompanhava Moisés, que estava ali na travessia do Mar Vermelho. Aquele povo de Faraó queria, louvado seja Deus, ceifar aquele povo para que seja escravo, para que ceifasse aquele povo. Igreja, eu quero dizer para você uma coisa aqui, ao iniciar essa palavra de Deus nessa noite, que muitas vezes nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós passamos pelas águas, nós oramos em casa, mas eu quero dizer para você uma coisa, que quando vem uma luta pouca por nós já quer rejeitar, falar que Deus não está conosco. Igreja, eu quero dizer para você que quando esse povo de Israel acompanhava esse Moisés, louvado seja Deus, que Moisés já não tinha mais aonde ir com esse povo, porque iria para um lado, aquele povo atrás, iria para o outro, aquele povo atrás. Eu quero dizer para você uma coisa, que hoje não é diferente não. Hoje não é diferente não, você está perseguido com o povo, mas você pode saber que o mesmo Deus de Moisés é o seu Deus aqui de hoje. Glória a Deus. Eu quero dizer para você mais claramente, quando Moisés andava com aquele povo que não achava mais, não tinha mais lugar, que ele passava por algum lugar que Jesus falou com ele: Moisés, lança o seu cajado e passa com o teu povo. Igreja, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa, para você compartilhar agora com uma perseguição, louvado seja Deus, como foi Moisés daquela vez. Mas eu quero dizer para você claramente na palavra de Deus, que a palavra de Deus não erra e nem se engana, que quando era dia para aquele povo, quando era noite para aquele povo, era dia para esse povo de Israel. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa passa umas regras nas igrejas, louvado seja Deus. Muitas vezes eu sou membro, sou um simples cooperador, eu vou achar que muitas vezes aquilo ali está errado. Mas eu quero dizer a você nessa noite, se Moisés estivesse com todo o erro ali, que ele não tivesse a claridade do Espírito Santo de Deus, que Deus podia falar com ele. Eu quero dizer para você o que acontecia com Moisés aqui naquela noite, naquela vez. Só que eu quero esclarecer para você uma coisa, que quando a pessoa é remida e lavada com o sangue de Jesus, quando a pessoa tem oportunidade de falar com o Espírito Santo, louvado seja Deus, vai acontecer com ele como aconteceu com aquele povo. A noite se escurecia para eles, mas esclarecia para o povo de Israel. Aleluia. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Pode bater palma e pode dar glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, louvado seja Deus. Não citando ninguém que está aqui, mas citando eu mesmo. Por muitas vezes eu tinha aceitado Jesus uns 6 anos atrás, uns 5 anos atrás. Mas eu queria ser um crente de qualquer maneira, eu queria ser um crente que viesse da igreja e quisesse participar das coisas do mundo. Eu quero dizer para você, a Bíblia fala claramente, sim, sim, não, não. Mas por que a Bíblia fala claramente sim, sim, não, não? Muitas vezes eu gosto de participar, louvado seja Deus, de um curso de doutrina, um curso de ensinamento, por isso. Porque todos os dias que nós estamos na obra de Deus, nós estamos aprendendo mais um pouco. Eu quero que você entenda nessa noite, cada dia que você consertar um pouco com o teu Espírito Santo, você pode saber que o teu Deus é o Deus de Moisés, é o Deus de Israel. Porque quando esse povo perseguia esse povo de Israel, quando Moisés chegou que pensou, meu Deus, o que será que eu faço com esse povo? Deus falou com Moisés, Moisés, lança o seu cajado e passa. Pode bater palma, pode glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, eu quero dizer para você uma coisa. Será a igreja que hoje, louvado seja Deus, se Jesus voltar nessa noite, será que realmente eu estou pronto para subir para o céu? Será que se Deus mandar eu bater um cajado que vai abrir o mar de lado a lado para me passar, será que eu vou ter a confiança de abrir o mar? Igreja, eu quero dizer para você uma coisa, a nossa mente é poluída, a nossa mente podia ser mais sincera com o nosso Deus.
Porque quando Deus falou com Moisés, Moisés, lança o seu cajado e passa. Moisés lançou o seu cajado e passou com aquele povo de Israel. Louvado seja Deus. Igreja, eu quero dizer para você uma coisa. O povo de Israel hoje está sendo você que está buscando a palavra de Deus, que está pagando o preço aqui dentro, em favor do áudio, que está ali na sua casa, em favor daqueles que estão andando pelas ruas, em favor dessas crianças que estão se levantando, aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando aquele povo de Faraó chegou até ali, que Moisés lançou o seu cajado, aquele povo entrou. Louvado seja Deus, eu creio que na mente daquele povo deve ter pensado, agora eu pego. Mas a profissão do diabo é matar e roubar e destruir. Mas a profissão do nosso Deus é salvar e dar vida com abundância. Glória a Deus. E quando aquele povo entrou naquele rio vermelho ali que passaram, louvado seja Deus, a Bíblia fala que a água se fez muro de um lado ao outro. Aquele povo foi andando ali com Moisés, louvado seja Deus. Aquele povo de Faraó chegou até ali e entrou como se pudesse servar aquele povo para ser, louvado seja Deus, escravo deles ali. Graças a Deus. Igreja, mas eu quero dizer para você, quando nós estamos andando ali pelo mundo afora, eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que se nós atentar, louvado seja Deus, alguma coisa pensando que estão buscando o nosso Deus, de qualquer maneira nós vamos se afundar. Mas quando Deus massaga uma pessoa, que deixa a pessoa lá no chão, que levanta a pessoa, louvado seja Deus, ele é remido e lavado com o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquilo que já passou já foi esquecido na mente memorial de Deus. Eu quero dizer para você mais uma coisa. Por isso que eu falo para você que Jesus nasce todo dia. Porque todo dia que você aprende um pouco, você está tendo contato com o Espírito Santo de Deus. E ali aquele povo de Faraó chegou até ali atrás daquele povo de Moisés. Aquele povo de Moisés chegou e entrou como se não tivesse nada. Olhou o muro de um lado como se tivesse essas duas paredes. Igreja, eu quero dizer para você, quando aquele povo de Faraó entrou, a Bíblia disse que o rio se fechou de lado a lado, louvado seja Deus, e cercou aquele povo todo. Só que eu quero dizer para você aqui agora, aonde está a fé do povo que estão andando aqui nesse mundo? Louvado seja Deus, quando chega a época de um jogo, louvado seja Deus, que eu não sei, graças a Deus, eu não sei nem que época. Você vê pessoas glorificando, gritando alto ali, glorificando o jogo do Brasil, glorificando o jogo de não sei o que lá mais. Louvado seja Deus. Igreja, mas eu quero dizer para você uma coisa, quando aquele povo está gritando lá o jogo do Brasil, lá os crentes estão na igreja glorificando aquele Deus, que foi o Deus do povo de Israel, é o seu Deus daqui de hoje. Graças a Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, louvado seja Deus. Não sou contra quem gosta, não sou contra nada, mas eu quero dizer para você que muitas vezes, louvado seja Deus, a gente vê pessoas falando que estão servindo a Deus, e estão trabalhando juntamente com a gente ali, falando, eu vou embora mais cedo, eu vou deixar de ir para a igreja que eu tenho que assistir o jogo. Igreja, onde está, louvado seja Deus, esse Deus desse povo? Por que nós queremos salvar, sabendo que Jesus Cristo derramou aquele sangue ali na cruz? Nós sabemos que as nossas almas têm um preço caro. Aleluia, glória a Deus. Bate palma, igreja, e glorifica esse Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, quem sabe que a sua alma aqui foi compra bem cara com sangue inocente? Aqui levanta a sua mão. Igreja, louva, ai de mim se Jesus não tivesse me comprado. Mas igreja, continuando a palavra do Senhor, quando Deus tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, eu quero dizer para você uma coisa, pode vir gente de Faraó, pode vir gente da onde que for, pode levantar diabo da onde que for, mas você pode saber também que ele vai levantar, mas vai levantar para cair. Glória a Deus. Só igreja, que o meu único medo que eu tenho na minha mente, louvado seja
está o problema? Louvado seja Deus. Será que se nós chegar naquela situação daquele povo ali, aleluia, e Deus falar, como se o Laércio estivesse levando as ovelhas, e Deus falar, lança o seu cajado e paz. Louvado seja Deus. Será que ele vai ter aquela coragem de lançar o cajado e as ovelhas vai ter aquela coragem de saber, eu vou passar em nome de Jesus? Igreja, por isso que muitas vezes nós temos que ter uma sinceridade com o nosso Deus. Porque muitas vezes nós estamos, aleluia, no mar de rosa ali nas nossas casas, descansando, louvado seja Deus. De repente até no churrasco, louvado seja Deus. Ali, igreja, aquilo começa a tomar nossas mentes, nós começamos, louvado seja Deus, voltar para trás como se fosse um caranguejo. Por que nós começamos a trabalhar para trás? Porque a igreja, o povo tem um dizer que nada disso tem nada a ver. O povo tem um dizer que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo que não tem nada a ver. Igreja, eu posso dizer para você uma coisa, que o diabo está derrotando muitas igrejas por ter o demônio de nada a ver. Igreja, eu quero dizer para você que talvez você que está aqui presente não queria escutar isso. Mas eu quero que você leve essa palavra no seu coração e que abra a porta do seu coração para que o Espírito Santo hoje vai renovar o seu coração nessa noite. Aleluia! Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus mais alto, igreja. Aleluia. Graças a Deus. Igreja, louvado seja Deus. Quando aquele povo de Faraó que chegou, que achou que ia ceifar, aquele povo que tentou passar atrás, como o povo de Deus, estão sendo perseguidos hoje. Eu quero que você faça uma comparação de você com o povo de Israel. Vamos esquecer desse povo de Faraó. Igreja, se nós for lembrar desse povo de Faraó, for lembrar que fulano está me criticando, for lembrar que fulano, ciclano está me criticando, louvado seja Deus, nós vamos entrar para o quarto de nossa casa e não vamos fazer nem oração, não vamos sair nem para comer. Igreja, por muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, a gente começa a pregar a palavra de Deus e Deus começa a falar claramente com a gente. Muitas vezes eu quero se dizer para você que sobra até um pouco de chicotada para nós. Igreja, por isso que eu quero dizer para a igreja que eu sinto feliz de chegar na igreja que está sinceridade com o nosso Deus. Igreja, eu tenho uma grande certeza que aquele povo que estão caminhando com sinceridade com Deus, estão orando com o nosso Deus, aquele povo que estão renovando cada dia vezes mais. Se Jesus voltar hoje, a salvação deles estão ganha. Igreja, mas eu quero dizer para você mais uma coisa. Será que aquele povo de Faraó também estava com a ideia de Moisés com aquele povo dele? Igreja, quando aquele povo acompanhava Jesus Cristo, louvado seja Deus, Jesus, aquele povo acompanhou Jesus Cristo, acompanhava para ver, outro acompanhava por acompanhar. Igreja, eu quero que você entenda nessa noite. Aí que eu ia se dizer antes, aí que está o nosso problema. Louvado seja Deus. Nós chegamos no nosso trabalho, nós não temos mais um prazer, louvado seja Deus, de convidar os irmãos para fazer uma oração. Igreja, mas algo que está marcado na Bíblia não está cumprindo tudo. A palavra de Deus fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E a palavra de Deus fala que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Igreja, eu quero dizer para você uma coisa aqui. Louvado seja Deus. Por que eu quero comparar, aleluia, esse povo com o povo de Faraó? Porque, igreja, eu quero dizer para você que as trevas não combinam com a luz. E quando aquele povo andava atrás daquele povo, ele sabia que tinha luz na vida daquele povo. Igreja, e quando aquele povo andou até ali, louvado seja Deus, achando que ia passar naquele mar, aleluia, ele não sabia que o povo de Israel estava coberto com o sangue de Jesus. E quando aquele povo entrou no meio daquele mar vermelho, igreja, a Bíblia fala, louvado seja Deus, que a água se uniu
reuniu novamente e voltou-se a corrente novamente, e aquele povo se for, louvado seja a Deus, e louvado seja Deus, e a palavra de Deus ainda disse mais, louvado seja Deus, que quando Jesus foi glorificado, louvado seja Deus em Faraó. Por que ele falou fazer isso? Graças a Deus, esqueci aonde estava aqui. Jesus parou a parábola e falou, graças a Deus, para que eu seja glorificado lá em Faraó. Eu li a mensagem bem grande, não vou nem caçar aqui para que nós não interrompe muito aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Vai adiantar o que nós orar a vida inteira, nós ficar na igreja 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos. Aleluia. Nós ficar na igreja como eu estava naquele princípio que eu entrei para a igreja. Igreja, eu entrei na igreja duvidando das coisas de Deus. Eu entrei na igreja duvidando das coisas de Deus. Igreja, mas quando eu cheguei ali em Cachoeira Escura, louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas para esse Deus, igreja. Realmente o Espírito Santo de Deus aqui está. Igreja, eu não quero nem me comparar com aquele povo de Faraó. Eu entrei na igreja duvidando das coisas de Deus. Igreja, quando eu cheguei ali, louvado seja Deus, em Cachoeira Escura, eu estava como se fosse aquele povo. Graças a Deus. Tinha uma irmã ali, orando ali, louvado seja Deus, eu comecei a duvidar daquela irmã de cá. Igreja, aquela irmã chegou até perto de mim e me falou, Deus quer falar com você, abre as portas do seu coração, aleluia, para que entre o Espírito Santo. Igreja, louvado seja Deus. Eu sou claro a dizer para a igreja aqui uma coisa, eu fiquei com tanta raiva daquela mulher, mas eu quero dizer para você uma coisa, isso não estava em mim, isso estava como se eu estivesse acompanhando aquele povo de Faraó. Só que eu quero dizer para você, será que se eu estivesse naquelas condições ali, e nós fizemos uma comparação aqui com aquele povo de Israel, com aquele povo de Faraó, será que se Jesus voltasse naquela hora, Jesus ia me salvar, ia condenar o povo de Israel? Igreja, por muitas vezes nós tomamos chicotada pela cacunda e não sabe o porquê. Igreja, por muitas vezes nós fala do amor de Deus. Por muitas vezes você tem 12, 13 pessoas dentro da sua casa e Deus vai lá e pega o que é mais incrédulo. Igreja, eu quero dizer para você que quando Deus tem um plano na vida de um homem e de uma mulher, aleluia, louvado seja Deus. Bate palma, igreja, e dá glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, que quando Deus tem um plano na vida de um homem e de uma mulher, aleluia, bem-aventurado nós, que, aleluia, que estava no meio daquele povo de Faraó, que estão comparando a nossa vida com aquele povo de Faraó, mas nós abrimos nossos corações para que Deus possa falar conosco nessa noite. Porque eu quero dizer para você, ai de nós, a nossa comparação com aquele povo. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, eu estava ali fora, eu vi a irmã falando aqui que tinha uma pessoa pregando a palavra de Deus ali, no sol quente, e passava gente, não dava crédito à palavra de Deus. Igreja, se a palavra de Deus falou que muitos serão chamados e poucos escolhidos, o que eu tenho falado há poucos minutos aqui? Tem muitas pessoas que glorificam o jogo do Brasil, glorificam o outro Deus, mas não tem coragem de glorificar o nosso Deus que tirou nós daquele buraco aonde nós estávamos e criou esse céu e essa terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, só que bem-aventurado nós que estamos caminhando. Bem-aventurado nós que estamos caminhando nessa guerra. Porque muitas vezes nós estamos guerreando, louvado seja Deus, sem força. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando a pessoa pensa, o crente pensa que está sem força, ele pode saber que ele está igual Paulo. Paulo falou, quando ele pensou que estava fraco, que ele estava forte. Louvado seja Deus. E hoje eu vejo pessoa aqui, louvado seja Deus. Eu vejo pessoa aqui buscando
nosso Deus. Eu vejo pessoas aqui guerreando contra as potestades de Satanás. Porque se hoje, se Deus abrir o mar vermelho para você, você vai ser o povo de Israel, você vai ser bem-aventurado, e você vai subir para o céu, porque quando Deus tirou você dali, Ele não te tirou dali você à toa, porque foi pago pelo sangue de Jesus, aquele sangue inocente que derramou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É tão fácil, né, igreja, nós falar assim, eu quero subir para o céu. É tão fácil nós falar, eu já aceitei Jesus. Aleluia. E essa palavra, quem está falando não é eu, é a palavra de Deus que está aqui. Porque que Jesus falou, louvado seja Deus, quem for nascido da carne é carne, mas quem for nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus, pode bater palma e glorificar a Deus. E aqui eu vejo pessoa, nascido do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Igreja, eu quero fazer um apelo para a igreja aqui. Louvado seja Deus. Quem estava no meio daquele povo de Faraó, que hoje você tem o prazer de falar com o Espírito Santo de Deus aqui, está arrependido. Levanta só a sua mão para ver que você está arrependido diante de Deus. Louvado seja Deus. Arrependido diante de Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Igreja, eu quero dizer para você, quando Deus tem um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, não adianta, igreja, querendo ou não querendo, Ele vai, porque Deus é Deus de vitória. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, que a palavra de Deus foi pregada nessa noite. Nós vamos finalizar por aqui. E aquilo que eu não pude falar, com o Espírito Santo de Deus, nas suas orações, você vai ter um contato com o Espírito Santo e ele vai voltar essa palavra no seu coração. Amém, igreja? Bate palma e dá glória a Deus. Pode exaltar esse Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, então, louvado seja Deus é um motivo de muita alegria. Graças a Deus. Mas me revela a voz do Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que você está buscando a Deus. E você não está tendo assim aquele contato com Deus, aquela fé que Deus, louvado seja Deus, tem algo muito mais diferente do que você tem na sua vida. Você está orando de manhã, você está orando, mas você não tem aquela fé tremendo. Eu estou orando e Deus está realmente recebendo as minhas orações. Cadê você em nosso meio? Louvado seja Deus, você está orando, mas você, não é a senhora não, irmã, cadê você em nosso meio? Louvado seja Deus. Pode receber, irmão. No nome de Jesus, bate palma e glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, o Espírito Santo de Deus que não erra e não se engana. Louvado seja Deus. Tem uma criança aqui em nosso meio. Eu quero dizer para os pais dessa criança, toma cuidado com ela. Quando eu começava a orar, eu vi um bombom enrolado para essa criança. Eu quero dizer para os pais dessa criança, ore por ela. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode receber no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus faz presente em nosso meio. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela aqui em nosso meio. Deus está renovando duas pessoas aqui. Deus está capacitando duas pessoas aqui nessa noite. E você está tendo sonho. Você está tendo revelação do Espírito Santo. Mas você está duvidando. Você está sendo um vaso covarde nessa noite. Você está duvidando. Deus está te mostrando em sonho. Deus está te revelando. E eu acho que você não vai levantar a sua mão. Você está sentindo o seu lombo doendo nesta hora. Você está sendo um vaso covarde nessa noite. Aleluia. Cadê você em nosso meio? Eu quero duas pessoas com a mão levantada nessa noite. Meu Deus abençoe, não é você não. Cadê você nessa noite? Você está sendo um vaso covarde nessa noite. Pode receber, irmão. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Deus está te mostrando em sonho e você está levando para sua casa. Não é a senhora não. Deus está te renovando nessa noite que você vai julgar esse medo por terra. No nome de Jesus, o inimigo não quer que você passe o que Deus te mostra.
Cadê você em nosso meio? Pode receber, irmão Geraldo, e pode bater palma. Esse Deus nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Deus faz presente em nosso meio. Igreja, graças a Deus. Deus é bom para nós, né? Aquilo que Deus tem prometido para nós, querendo ou não querendo, nós vamos receber. Porque Deus faz presente em nosso meio. Deus está dando livramento a uma pessoa aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Deus tem te dado muitos livramentos, mas hoje Deus está completando. Louvado seja Deus. Deus está completando aquilo que Ele te prometeu. E Deus está te livrando nessa noite de um acidente. Louvado seja Deus. Cadê você em nosso meio? Deus está completando você nessa noite. Que a sua fé é a fé de Abraão. Louvado seja Deus. Cadê você em nosso meio? Pode receber, irmão, no nome de Jesus. Pode bater palma, pode glorificar esse Deus. Graças a Deus. Que fé tremenda na igreja. Graças a Deus. Igreja, então, louvado seja Deus. Até aqui o Espírito Santo me falou. Louvado seja Deus, que se eu passar daqui eu vou falar de mim. Eu não quero isso, eu quero trabalhar para o nosso Deus. Glória a Deus. Igreja, quando chegou uma pessoa e bateu o pé até perto de mim e falou comigo, o que Deus falar com você, você fala. Eu quero obedecer esse Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Igreja, então, louvado seja Deus. Vamos fazer, graças a Deus. Vamos fazer a parte dos ofertas com os irmãos, louvado seja Deus. Quem trouxe sua oferta, fica de pé. Quem não trouxe sua oferta, pode ficar de pé. E louvado seja Deus, aquele que trouxe vai ser abençoado, aquele que não trouxe vai ser abençoado do mesmo jeito. Amém, igreja? Graças a Deus.